Olá, meus irmãos. Meu nome é Catiê, sou da Fraternidade Luiz Sérgio, aqui de Vinhedo, São Paulo, e hoje, dando prosseguimento ao nosso projeto Gotas Fraternas, iremos refletir sobre a lição 78 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Nesta lição, intitulada Segundo a Carne, Paulo nos traz uma importante reflexão, que é a seguinte: porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8,13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação da luta terrestre nada mais é do que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante, cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, ela é intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará, sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta negação com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Uma grande lição que nos traz o Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. O que podemos refletir, não é? Começando aqui pela primeira frase de Paulo, né? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Essa epístola de Paulo é um chamamento para todos nós. Quem apenas encontra na matéria a sua existência terrena, fica como fixado, fica para ele uma fixação. A morte existirá para essa pessoa nesse sentido, porque ela não viverá realmente, ela apenas desfrutará daquilo que ela considera o mais importante para ela mesma. Vivendo somente o lado material da sua existência, essa morte para ele, morte entre aspas, né, pessoal, porque é uma morte assim, como se dizer, ele não desfrutará da sua existência no que nos é mais necessário, que é o nosso crescimento espiritual. É também uma coisa temporária, porque um dia realmente ele poderá acordar, não é? Aí ele acordando, ele verá os verdadeiros valores da sua existência. A humanidade, infelizmente, ainda respira muito dessa maneira. Quem vive apenas para os valores materiais tem uma existência inútil. Porque, pois a gente vem para cá na nossa passagem terrena
ela é de aprendizado. E esse aprendizado é um aprendizado do nosso espírito, para que ele cresça, para que ele adquira valores importantes, que possamos aqui, nessa escola terrena, tá? Vivenciar aquilo que nos cabe e conseguirmos fazer disso um grande aprendizado. Para quem vive segundo essa realidade material, eles necessitarão realmente de muitas reencarnações para esse acordar verdadeiro. Vivendo segundo valores materiais, só conseguimos ser muito inseguros, pois um lado negativo sempre irá nos dominar. Tudo não passa de um castigo. Tudo que nós vivenciamos, que não dá muito certo, para nós, para quem vive, né, sobre esse lado material apenas, será apenas sempre um castigo. Castigo porque eu não consigo o emprego que eu quero, castigo porque eu não tenho a vida que desejo, porque eu não tenho a casa, o carro. Como só são ligados a bens materiais, estão sempre se comparando ao outro. Ah, porque ele tem isso, eu não tenho. Ah, porque ele tem aquilo, eu não tenho. Então, é uma existência muito vazia, pois eles se baseiam apenas nas posses materiais. Tudo não vai passar de um castigo, né? A vida será que poderia ser sempre uma oportunidade de crescimento, não passará de um mero, assim, castigo, como eles verão que eles são sempre prejudicados, né? Eles são muito indisciplinados e, com isso, não aceitam nunca os desígnios de Deus. Na parte do amor, eles são uns aventureiros, somente irão se ligar sempre à parte corporal. Por isso mudam muito de parceiros, porque os laços que ligam, que eles chamam de amor, são apenas laços materiais, ligados à matéria, ao corpo, e não ao lado espiritual tão importante. Ligados apenas aos impulsos inferiores, né, que é a raiva, a mágoa, eles pensam somente neles mesmos, não dividem nada. Se eles necessitam fazer uma divisão ou ajudar alguém, eles vão cobrar, eles irão humilhar essa pessoa, irão fazer dela um ser que vai ter que se humilhar para conseguir algo, às vezes, muito necessário. O trabalho, antes de ser renovador, não passará de mais um castigo que eles acreditam terem aqui na vida terrena. Sempre reclamam, nada está como desejam. Sem a luz espiritual no caminho, a experiência humana se reduzirá a apenas um completo acervo de acontecimentos sem sentido. Esses corações interpretam a vida apenas como dificuldades, castigos, e nunca como um aprendizado para nossa evolução, para que possamos observar que aquilo que pode, às vezes, estar difícil na nossa vida é apenas para que eu aprenda essa lição, para que eu possa evoluir, para que eu aceite os desígnios de Deus e compreenda que aqui estou para aprender e para evoluir. Mas para estes irmãos, a hora renovadora chegará, né? A morte física será de escuridão e sombra, né? Até que um dia eles possam chegar e compreender o verdadeiro significado das nossas reencarnações. Esses irmãos, que aqui ainda são muitos no plano terrestre, irão demorar um pouco mais para conseguir o aprendizado que todos nós necessitamos, que é estar voltados para o plano espiritual, para o nosso aprendizado,
Não é um erro queremos conforto, queremos algo melhor para a nossa vida, mas depende muito do valor que damos a tudo isso e nunca deixarmos que esses valores materiais se interponham e predominem sobre o nosso lado espiritual. Que possamos sempre seguir com o nosso aprendizado e com a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz e muita luz a todos.